O nosso veleiro balanço precisou sair da água para uma pintura no casco. Vai demorar umas semanas até ficar pronto. No outro vídeo o Adriano vai contar detalhes sobre isso. E enquanto ele faz esse trabalho com a Mauri, eu vou de ônibus até Pontal do Sul para conversar com o casal que é dono desse veleiro que deu uma carona pra gente outro dia. Esse aqui é o Limonada. Ficamos de pé nele. Se ele aderna, dá pra ficar postura ereta que você trava, né? A gente tem uma cozinha linda, um fogãozinho, uma pia. Essa é a nossa casinha. Tudo perfeito. Esse aqui é um saco estanque caseiro. Pra quem tá começando a vela aí, tem a filosofia low cost, né? Então o que é isso aqui? É um saco de ração que a gente costurou, a Pan costurou umas fitas e as travinhas, né? Então, ele funciona igual o outro, você dá umas 3, 4 voltas e trava. Funciona muito bem. Se você quiser fazer algo mais robusto, pode colocar uns 2, 3 sacos, um dentro do outro. E atende super bem, ele boia. Se ele estiver bem vedadinho, vai embora. E é o que a gente usa para, por exemplo, carregar blusa, o piloto automático, o ecobatímetro, as coisas que não pode molhar, né? Atende super bem a necessidade. E como a gente já tem a demanda de saco de ração por causa do pinhão, né? Então daí a gente acabou usando o unindo útil ao agradável, né? Tem gente que chama nós de velejadores raiz. Eu conheci o mar somente com 12 anos de idade e foi em Balneário Camboriú. Eu morava no interior do estado do Paraná e a gente foi passar as primeiras férias na praia e foi amor à primeira vista. Quando eu vi aquele marzão, eu falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida, né? E daí sempre estudei bastante e eu queria ser cientista. Então, quando eu conheci a oceanografia, eu realmente não sabia do que se tratava a fundo. Eu só sabia que eu queria fazer mapas do fundo do mar. Então, acabei pesquisando na internet como que eu poderia fazer isso. E eu era tão inocente que eu achava que cartografia fazia mapas da Terra e oceanografia fazia mapas do fundo do mar. Só quando eu passei no vestibular e vim cursar mesmo a oceanografia, que eu descobri que era um universo muito maior, muito infinito, né? Que envolvia toda a parte de biota, toda a parte de física, química, componentes do oceano, a parte geológica e também a parte social, né? De toda a gestão costeira que envolve a oceanografia. Mas como eu queria fazer mapas do fundo do mar, eu insisti nisso, acabei me formando, trabalhando com mapas, fiz o mestrado com mapas e o doutorado também com mapas. Então passei os 13 anos da minha vida acadêmica trabalhando com os meus mapas do fundo do mar. A vela era um sonho da Pamela, né? Quando a gente se conheceu, ela falava pra mim disso, né, e tal, mas era uma coisa tão distante, né? E em 2017, o César, inclusive, que a gente teve aula com ele, foi lá na Manga para fazer uns adesivos impressos da escola de vela dele. E daí, tipo, putz, me deu um start, né? Meu, olha só, a gente tem tanto lugar bonito aqui, né? Tem um marzão maravilhoso. Eu surfava, né? E quando eu ia surfar, era uma coisa muito unilateral no nosso relacionamento. Ela não gostava de ir comigo para ficar na praia parada sem fazer nada lá, torrando no sol, né? Então, eu troquei, né? A vela, né? Surgiu assim essa ideia e entramos de corpo e alma, né? Foi quando a gente comprou o primeiro veleiro e realizei o sonho dela, que na verdade eu roubei pra mim. Hoje é o nosso sonho, né? Hoje é o nosso sonho, né? E os dois, a gente tem nós somos focados para isso, né? Mas desde muito tempo eu sempre quis a vela. Achava lindo a Mirklink, família Schurman, né? Então até meus antigos namorados eu já falava, ó, eu quero morar no barco, tá? E ele aceitou a ideia, comprou e mergulhou de cabeça comigo. Isso foi essencial. Saímos
quase todos os finais de semana, feriados. E no verão, nos finais de tarde. Finais de tarde, que daí, por exemplo, tem sol até 8h30, 9 horas, né? Então a gente fecha a manga às 6, carrega as coisas, pega o pinhão e ó, dá tempo de dar um rolezinho ainda. Como tá o nosso motor novo, ó. Tração 2 cavalos, um aqui. Não dá pra pisar aqui, senão afunda, então tem que ficar meio no Olha barco, lá, e o meio- outro olha lá, ó. A gente tá tipo pisando em uva. A gente contratou um mexicano. Um motor mexicano, e esse aqui é... motor mexicano. O maior problema em relação a quando você tá no barco e uma pessoa acaba tendo todo o poder, a outra acaba ficando entediada porque não tem nada pra fazer. Eu acho que inserir qualquer pessoa, não só a mulher, da marinização da mulher, sabe? Mas a criança. O amigo, insere na rotina do barco. Você vai cuidar da vela, né? Fica no leme um pouco. Olha, vamos dividir essa faina, né? Porque daí não existe o tédio, né? A gente tem um amigo velejador, que é o Felipe, aqui de Pontal, que ele tem um filho de 8, né? O Tim. O Valentim. E tá inserindo o filho na vela, né? Assim como ele foi inserido bem criança, ele tá inserindo o filho dele na vela. E uma das formas que a gente achou bem legal foi de ele ser o mestre Cuca. Ele é o nosso mestre Cuca. Então, quando a gente vai fazer algum cruzeiro, vamos pra Ilha das Persas, né? Ele fica responsável da comida. Se lembrem, sempre deixe essa parte aqui pra esse lado, pra não bater e não vir em vocês. Isso aí, filho. Estamos no barquinho aqui na Ilha das Peças. Isso incentiva ele um monte. Incentiva ele fica um super monte. empolgado, ele quer ir. E ele até desiste do tablet, né? Que hoje em dia com as crianças é muito complicado, né? O eletrônico envolve muito, então para ele ter essa responsabilidade de que ele vai ter que fazer a comida para a tripulação, faz com que ele se envolva. Se sinta parte da tripulação, Com né? certeza. E não só um coadjuvante ali que tá mexendo no eletrônico, né? Ou que vai só passear, né? Então é essencial, na verdade, todos terem funções a bordo, né? Agora é a hora da verdade. Que maravilhoso, gente do céu. Nossa, Valentim. Depois passa a receita pra gente, porque o Adriano vai precisar comer bem pra continuar a lixar aqui o barco. Tô aqui lixando o balanço, cheio de pó, e pensando como vai ser legal a flotilha, nona flotilha do Hashtag Sal, na Ilha da Cutia, um dos lugares mais legais de Paraty para conhecer. E também pensando o quanto já foi e é importante para mostrar a vela para quem nunca velejou ainda, porque é um trajeto lindo, super abrigado, assim, tipo, muito abrigado, então assim, não tem onda, não tem como enjoar e ao mesmo tempo tá com a presença de outras pessoas, que é uma festa muito bacana, legal, churrasco, conversas, e tem um gostinho do que é morar num veleiro, né? Mesmo que sejam 2 noites, mas é sempre uma experiência muito legal, e muitas pessoas que participaram da flotilha hoje têm barcos, e isso pra mim me dá bastante orgulho, assim, é bem legal. Então, de 28 a 30 de junho, nona flotilha do Hashtag Sal, R$ 1.600 para quem é habilitado, e para quem não é habilitado pode ter a taxa do skipper, que no máximo chega a 350, mas geralmente não tem, ou é R$ 100 para cada cabine, né? Então eu espero ver você lá, pra gente velejar junto, dia 28 e 30 de junho em Paraty. E você vai amar, sempre todo mundo que foi, assim, curtiu bastante, teve um feedback muito positivo, assim, porque é uma festa legal, um lugar legal, os barcos são incríveis. Flotilha Wind Charter Hashtag Sal, 28 a 30 de junho em Paraty. E por falar em primeira experiência a bordo, esse foi o primeiro barco do Donian e da Pamela. Quando a gente comprou o Soufflé, né, foi o Tahiti 16 vendido pelo Marcelo Demeterco, capitão da flotilha. A gente não sabia velejar, né? A gente estava entrando de gaiato no mundo novo, né? E daí a gente pesquisou no YouTube, né?
E daí a gente achou o canal do Marcelo Velejador. Então são vários vídeos que ele ensina, né? A trimagem de velas, as forças físicas que atuam sobre o veleiro, né? E daí a gente aprendeu, na verdade, pelo YouTube. Por uma questão de segurança, daí a gente, na verdade, acabou conhecendo o César, que é um velejador aqui de Pontal. Daí a gente fez algumas aulas com ele. Na verdade, eu fiz algumas aulas com ele, né? Aulas presenciais, né? Mas, na verdade, muitas das coisas eu já sabia. Foi mais pra pegar segurança, né? Sair com alguém que sabia, pra gente ter segurança, vamos dizer assim, né? E essa segurança foi fundamental. Como a gente entrou, não conhecia ninguém, não tinha amigos dessa área ainda, né? Então foi essencial a gente ter essas aulas com o César também. E daí, depois a gente assistindo os vídeos do Marcelo, né? Daí a gente descobriu o #Sal, né? E daí... como nossa família tem cachorro, né? A gente precisava... Eu tinha uma insegurança, como que eu vou levar ele? É seguro, não é? Então, o vídeo que vocês fizeram com a Karina foi essencial, né? Ela tinha Abigail no barco e funcionava e dava certo. E o Pinhão se apaixonou pela vela, né, Pi? Gosta tanto que tá dormindo, super relaxa. A ansiedade é extrema até chegar no barco, mas chegando no barco... Ele fica tranquilo, ele tá em casa, né? Ele tá em casa, estando com a gente aqui. E não importa se a gente tá passando algum vento mais forte, assim, que o barco tá adernado, tá de lado, ele tá lá na dele, com aquela cara de paisagem, como se tudo estivesse resolvido, né? Se estivesse em boas mãos, né? E esse aqui é um Spring 25, né? Então ele é um barco um pouco diferente ele tem a quilha alada, que eles chamam, que ela tem uma base como se fosse um foil, né? Então, e para compensar esse baixo calado de 90 centímetros, ele tem 2 lemes, né? Que não adiantaria ter uma quilha curta e um leme comprido, né? Então ele tem 2 lemes. Na minha concepção, é um barco ideal porque ele tem um pé direito grande, né? Ele tem 1,80 de pé direito e nós dois somos altos, né? Então, e tem banheiro, tem cozinha, tem fogãozinho, tem um quarto, uma cama de popa, né? A gente já dormiu em 6 aqui dentro, no festival de Antonina, de blues, né? A gente foi pra lá, foi eu e a Pan e os nossos colaboradores da Manga, né? Isso. Lud, Matheus e os cônjuges, né? Os agregados que a gente chama. Então, ele é um barco, para um 25 pés, ele é bem espaçoso, atende a gente com bastante conforto, né? Inclusive a gente moraria nele, tranquilo. Com certeza a gente moraria nele, né? Não precisaria de um maior, assim. Claro, né? Maior, mais conforto. Você ia ter mais conforto, ia poder trazer um pouquinho mais de coisas, né? Mas esse aqui... Mas a gente precisa de mais coisas. Não sei se a gente precisa de mais coisas, né? Esse aqui atende perfeitamente hoje na nossa vida, né? Então, a gente não precisa de uma maré tão alta para sair, né? A gente consegue fazer uma aproximação bacana em vilas, né? Por ele ter essa quilha alada, se a maré seca, por exemplo, ele senta em cima da quilha e não fica de lado, não tomba, né? Então ele apoia na quilha, apoia nos 2 lemes traseiros e fica paradinho, né? Então isso aí também é outro benefício, tanto que quando a maré seca muito aqui no canal, ele fica intacto, fica paradinho, né? Fica sentadinho, né? E é um barco bacana, é veloz, ele apesar de ter todo esse conforto, ele anda muito bem, veleja muito bem, né? Aderna bastante. Aderna bastante, né? Acho que a gente gosta de adernar, né? Isso então a gente força ele a adernar, né? Às vezes até demais, né? Mas é um belo casco, um belo barco, assim, acho que para nós que entramos num 16, né, pra gente conhecer, aprender e ver se ia gostar mesmo, né? Pô, será que era isso mesmo que a gente quer? É isso mesmo? A gente nunca tinha montado num veleiro, então a gente fez uma operação de menos risco, comprando um menor. A hora que a gente viu, não, é isso aí, né?
Daí a gente fez uma proposta pra Bruna e ela aceitou, e a gente foi lá no Rio Grande do Sul pegar o limonada, né? A gente acabou trazendo ele no caminhão, né? Por terra, né? Até porque a gente não sabia como é que estava a situação estrutural de fato, né? De estaiamento, né? Ali a gente tem o trecho Rio Grande, Floripa, é um trecho bem extenso, né? Bem cansativo, né? Então, e se acontece alguma coisa, você vai ter que voltar tudo de novo, né? Então, a gente optou por trazer ele por terra mesmo, né? E conhecê-lo bem aqui, né? E assim, ele tem várias coisinhas para fazer, vários detalhes, né? Assim como todos os barcos têm, né? Cada barco fica, na verdade, com a cara do seu proprietário, né? E a gente tá fazendo aos pouquinhos, né? A gente não tem tanta pressa, né? A gente quer velejar, né? Quer aproveitar ele, quer... Se você nunca passar por uma diversidade, né, e um dia você for exposto a uma, você pode não ter reação, né? Assim como a gente já pegou situações de 80 km por hora de vento, né? Estava tudo controlado, a gente estava com árvore seca no motor, né? Pegamos na Baía dos Pinheiros, entre a Ilha do Mel e a Ilha das Peças, né? Baía das Laranjeiras. Então, de uma frente que acabou adiantando, então a gente sabia que ela ia chegar, né? Por isso estava voltando mais cedo, só que ela adiantou, então a gente tem que ficar ligado. E já pensando nisso, a gente saiu com previsão de alimento para mais dias, né? Saímos com mais roupas secas, né? Porque, querendo ou não, você tendo conforto térmico, alimentação, você consegue esperar mais um dia, né? Sim. Mais 2 dias, né? Dependendo da quantidade que for. E esse dia foi uma, como dizem os gaúchos, uma baita experiência. Com certeza. Porque a gente estava numa situação controlada, né? A gente estava dentro do estuário aqui. Então hoje, por exemplo, se a gente sair aqui sentido, por exemplo, vamos para São Chico, para Itajaí, vamos subir para o Rio, né? E a gente pegar uma outra situação dessa, a gente sabe como se comportar, né? Então, experiência, né? Isso é tudo experiência. Estamos aí testando um novo equipamento que trouxemos do exterior, tá? O comandante Felipe vai mostrar ali agora para vocês. Ele foi do exterior do barco, no caso. Exterior do barco, né? Então tá ali, a gente já providenciou peça sobressalente aqui, como vocês podem ver, ó. A ferramenta utilizada é facão, feito no facão. Tá aqui, ó, bambu de spinnaker. Estamos aqui, a junção ali amarradinha com a cordinha, e aqui encaixou muito bem, ó, um copinho. Vento pela letra. Que daí a gente se junta, vai em flotilha em 3, 4 veleiros, usamos a infra do Limonada, mas vai todo mundo para aproveitar, né? É muito bacana, na verdade, assim, é um negócio assim que motiva, na verdade, me motiva de querer trabalhar mais para a gente poder futuramente soltar as amarras e viver a bordo, né? A gente tem que trabalhar um pouquinho mais, né? Mas já essa é a nossa meta, né? E tem a data definida para sair e morar a bordo já, que vai ser o start, né? No final da nossa moradia em terra, vamos dizer. O que tem motivado isso, assim? Porque vocês já vivem esse sonho do barco na vida, né? Sim. Uhum. O barco faz parte da vida de vocês, ponto. É hoje, agora. Tipo, Sim. já, né? Sim. E o que tá levando a esse próximo passo, assim? Na verdade, eu acho que é desbravar outros lugares, conhecer novas culturas. Então, acho que a gente aprende tanto visitando essas comunidades aqui dentro do estuário. Imagine o que tem fora disso, né? Tipo, por terra eu nunca fui mais do que o Rio de Janeiro. Então eu acredito que por barco a gente não tem limite, sabe? O oceano é gigantesco, a gente tem
vai conhecer muitas pessoas e ter afinidade com vários lugares, que podemos ficar ou não, né? Então... E também acho que é a questão de viver em si, né? Eu creio na minha concepção, e é um acordo que a gente tem mútuo, que a gente não precisa de muito para ser feliz, né? Então a gente tendo... Claro, tem que ter uma estrutura, um conforto, né? Então o barco eu acho que é algo essencial, né? Que se torna a casinha, né? De fato, né? Então eu acho que esse conforto seria essencial. Uma segurança financeira, né? Pra gente também não passar perrengue de fato, assim, né? Querendo ou não, a gente não precisa de muito para viver. Então, acho que é isso também que motiva esse querer. Porque como você comentou mesmo, hoje a gente trabalha durante a semana, sexta-feira à noite a gente monta no barco e às vezes só volta no domingo, né? Então a gente já vive isso numa realidade muito perto da nossa casa, né? A gente teoricamente não precisaria largar as amarras para continuar vivendo isso, né? Só que... Na verdade, até a instiga de ser cientista, o que tem pra lá, né? Eu quero descobrir o que tem, entende? Aqui, eu conheço o estuário com a palma da mão, estudei mestrado, doutorado com ele, eu amo ele de paixão. Agora eu tô descobrindo ele como velejadora, que é uma outra concepção totalmente diferente, sabe? E que me engrandece como pessoa, e eu acho que soltar as amarras e a gente procurar conhecer novas coisas. Conhecimento, vivências, experiências, claro. É algo que se soma, né? É algo que você leva para o resto da sua vida. Você não... Isso ninguém tira de você, né? Ninguém tira mesmo. O desejo de liberdade é mais forte que a paixão. Pássaro, eu não amaria quem me cortasse as asas. Barco, eu não amaria quem me amarrasse no cais.